No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre laminação, porque muita gente tem dúvidas sobre o assunto, e a gente vai aprender a fazer esse calendário lindo 2023 lá no final do vídeo. Meu nome é Sara Gisela e é um prazer enorme ter vocês aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, deixa seu like. Não esquece de colocar aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida a respeito de papelaria artesanal. Marca também as notificações para não perder nenhum vídeo. E se tiver algum amigo ou amiga que gosta de papelaria artesanal, já compartilha esse vídeo. E segue a gente também nas outras redes sociais, tá bom? E o que é laminação? Nada mais é que uma película que você vai colocar sobre o teu projeto para poder proteger, seja de uma água ou mesmo você ficar pegando, tocando toda hora, pode acabar estragando o papel. Então você coloca essa película por cima e aí vai dar uma durabilidade muito maior para o teu projeto. Basicamente existem duas formas de você laminar o teu projeto, a quente e a frio. A frio você vai usar o vinil, que normalmente a gente utiliza. Eu já até mostrei em alguns vídeos como é que eu uso o vinil, mas eu vou ensinar novamente como que eu faço a laminação com vinil, e é da mesma forma que você faz o contact. Você não precisa ter uma laminadora, mas se você tiver uma laminadora que faz quente e frio, vai ser muito mais rápido o processo. Como que a gente faz a laminação com o vinil ou com o papel contact, né? O filme contact. Você alinha o papel na base, depois você tira a pontinha aqui do vinil, aqui. Esse aqui eu tô usando um fosco, tá? Vira um pedacinho do line e alinho aqui na base, prendendo o papel. Pego a espátula e venho tirando ele bem devagar, fazendo esse movimento aqui. Descola, olha como ele ficou bem bonito. E agora é só refilar, né, pra poder tirar essa parte aqui que está sobrando e colocar no seu projeto. E para laminar quente, você vai precisar ter uma laminadora, porque o material que a gente usa para laminar quente, ele precisa do calor para poder aderir ao papel. Seja ele um BOPP, um PET-PE ou um poliacil, ele vai precisar de uma certa temperatura para ele poder fazer essa aderência. Então, você vai precisar ter uma laminadora para poder fazer esse processo. Na laminação a quente, a gente vai usar esses materiais aqui, as bobinas e o poliacil. Poliacil nada mais é do que essa folha aqui, ele vem tipo um envelope, né? É muito usado para plastificação de diplomas e outros documentos. E aí você vai encaixar a sua folha aqui e vai passar na laminadora. Essa aqui é uma bobina de PET-PE. Ela é diferente do BOPP apenas pelo material de fabricação, né? Então, ela é também um pouco mais grossa e o acabamento dela, depois de laminado, fica muito mais brilhoso do que uma bobina de BOPP. Essa aqui é uma bobina de BOPP brilho, tá vendo como ela é bem mais leve? Mas ela também vai dar um acabamento muito bonito. Aqui, depois de laminado, esse aqui é o PET-PE. Tá vendo que ele fica bem mais brilhoso? E esse aqui é um laminado com o BOPP brilho. Olha a diferença dos dois. Além de que o PET-PE, ele fica um pouco mais grosso, né? Por causa da micra dele. Então, ele fica um pouco mais grosso. Tem também o PET-PE fosco, mas eu gosto bastante desse brilho aqui. Essa aqui é uma bobina de BOPP fosco. Olha só como ele tem, ele é bem leve, bem diferente do PET-PE. Ele tem um acabamento bem bonito, acetinado. E quando você for fazer a laminação, essa parte aqui que tem um pouco de brilho, vai ficar sempre, que é onde fica a cola, ele vai ficar sempre virado para o teu papel.
tá? O acabamento dele depois de laminado fica assim. Eu coloquei no preto, ó. Ele fica bem bonito, o acabamento acetinado bem bonito. E essa daqui é uma bobina de BOPP holográfico. Olha só como ela é bem linda. Essa aqui é o confete, mas tem vários tipos de acabamento de holográfico. Vários desenhos, tem estrela, coração, tem caquinhos, enfim, você escolhe de acordo com o projeto que você vai fazer. E esse daqui, depois de laminado, ele fica assim. Olha o brilho dele. Olha só como ele fica bem lindo. Essa aqui é a minha plastificadora que me atende muito bem. Ela não é uma laminadora, né? A gente usa como laminadora, mas a laminadora normalmente é um pouco maior e tem o suporte aqui para colocar o BOPP, algumas laminam frente e verso ao mesmo tempo. Eu utilizo um suporte de madeira que me atende muito bem e faz a mesma função de uma laminadora. Nessa aqui tem essas funções, né? Aqui você vai controlar a temperatura, a depender do material. Algumas pessoas utilizam a mesma temperatura para todos os materiais, mas eu não gosto. Cada material eu utilizo, eu faço testes, né? Sempre você tem que fazer teste, porque a minha laminadora nem sempre pode ter a mesma temperatura do que a sua laminadora, né? Depende muito do modelo de cada uma, depende da marca também. Essa aqui é uma Mazzilli, mas tem também a Nagano, tem a Gazella, tem outras, tem várias outras plastificadoras. Aqui ela tem o modo frio, caso você queira usar, ao invés de fazer aquele processo todo que eu fiz para poder fazer uma laminação com vinil, você pode simplesmente colocar uma parte do vinil aqui e passar o seu papel com ele apenas no frio, nessa parte aqui. Se você quiser colocar na parte quente, você coloca selar. Esse botão aqui é frente e trás, né? Que você começa a passar o papel. Caso seja apenas uma laminação na ponta, né? De uma divisória, enfim, você pode apenas passar uma parte e depois fazer ele voltar, que não tem problema nenhum. E aqui é o botão de liga e desliga. Esse botão aqui é onde você vai selecionar a temperatura do seu material. Então, vamos ligar, deixar ele esquentar um pouquinho pra gente poder fazer a demonstração aqui de como eu faço a selagem do poliacil e de um tipo de BOPP. Vocês viram que eu tirei a base de corte porque ela esquenta bastante, então ela pode danificar a sua base de corte. Então, não deixa na base de corte não, tá? Quando ela aquecer, chegar na temperatura certa, essa luz verde aqui vai acender, então você já sabe que tá pronto pra fazer a laminação. Acender a luz verde, já tá pronta para passar. Vamos passar primeiro o poliacil. Prontinho. Olha a resistência que ele fica. Agora, é só você fazer o refile em volta, lembrando que sempre tem que deixar uma bordinha para ele não abrir. Para fazer a nossa laminação de BOPP, a gente não pode passar, simplesmente colocar ele em cima da folha e passar. A gente precisa colocar uma proteção, tá? Algumas pessoas utilizam o protetor térmico em algumas laminadoras, mas eu coloco apenas uma folha de papel sulfite e passo, e não tem problema nenhum. Prontinho. Olha como ele tem um brilho lindo. Esse holográfico. E esse é o nosso projeto de hoje, um calendário de mesa lindo, super fácil de fazer, feito com fita, muito prático, qualquer pessoa consegue fazer esse calendário. O arquivo vai estar fixado na descrição, o link. E eu fiz com essa arte para você montar um kit lindo para o seu cliente, olha só, combinando com aquele bloquinho que eu já ensinei a fazer aqui com porta-caneta e que eu vou deixar o link dessa aula aqui também na descrição. O seu cliente vai abrir o calendário e virar. Lembrando que aqui eu coloquei só o 2023, mas você pode colocar o 23, 24, 25 para ficar um bloco maior para oferecer para os seus clientes. E o seu cliente vai deixar assim na mesa.
ele pode também fazer um laço aqui. Lembrando que tem que deixar um espaço maior para ele poder abrir e ficar certinho na mesa. Assim. Fez o laço. E vamos para os nossos materiais. Primeiro, as ferramentas, né? A gente vai precisar de espátula, régua, as réguas de encadernação, né? O fio de cabelo e o esquadro. Dessa vez, a gente vai precisar de um isqueiro para dar acabamento na fita, ou uma vela, se você não tiver isqueiro, não tem problema. A dobradeira e o estilete. A gente vai precisar também de 2 pedaços de papelão no tamanho de 9,5 por 9,5 e fita. Essa daqui tem 1,2, mas você pode utilizar a de 1 centímetro ou mais fina se você quiser, não tem problema nenhum. A gente vai precisar também da arte, que está disponibilizada na descrição do vídeo. Tem o calendário aqui também, para você recortar e montar esse calendário junto comigo. Primeiro, a gente vai recortar o calendário, porque a gente tem que montar um bloquinho com ele, tá? Eu já ensinei a fazer o bloquinho, e aí você vai recortar e vai colar essa parte daqui para poder fazer o seu bloquinho. Agora, vamos refilar a nossa capa e a nossa guarda, que é o acabamento interno. Prontinho, a capa e a guarda já estão prontos. Olha esse acabamento aqui, esse aqui é um outro BOPP holográfico. Esse aqui chama Caquinhos. Ele tem um acabamento muito bonito e uma saída bem grande aqui no ateliê. Olha o brilho dele. Ele é bem bonito. Então, vamos começar a fazer o nosso projeto. Agora eu vou montar a nossa capa, né? A gente tira o line. Lembrando que esse aqui eu tô usando um adesivo 115 gramas, mas você pode utilizar um outro papel e usar cola, não tem problema nenhum, tá? Mas eu gosto de trabalhar com adesivo porque é muito mais prático. Depois que eu corto os 4 cantinhos, não pode esquecer, eu tenho que virar e passar a espátula de feltro ou um cartão com uma franelinha em cima, não tem problema nenhum, para poder criar a aderência do papel com o papelão, né? Agora é só fazer a vira do papel e deixar aquele cantinho bem bonito para poder a capa ficar com acabamento muito bom. Prontinho a nossa capa. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a capa do fundo. Prontinho. As nossas 2 capas já estão prontas. Agora a gente vai colocar o fechamento com fita antes de colocar a guarda. Como que eu faço para montar a nossa capa do calendário? Eu vou usar a minha base para poder alinhar usando essa medida aqui de 1 centímetro. Eu vou alinhar ela aqui para facilitar e ela não sair do lugar. Você pode utilizar uma fita crepe. Agora, eu pego a fita, mais ou menos uma medida de 5 centímetros. Ó. Vou colocar 5 centímetros. E vou tirar 2 pedaços, assim, tá? Porque vai ser essa parte aqui de cima. Então, eu pego a cola silicone, coloco apenas um pontinho de cola na direção que vai ficar a minha fita, não precisa colocar muito.
A parte que fica, essa parte brilhosa aqui da fita, eu coloco pra baixo. E prender essa fita. Você pode utilizar a fita crepe, não tem problema, mas eu gosto de colocar uma fita de durex nessa fita adesiva porque ela é mais fina. Então, quando a gente colocar a guarda, quase que não vai dar pra ver volume. Agora a gente vai cortar um outro pedaço da fita para poder fazer o fechamento do calendário. Para cortar a fita, eu preciso de um pedaço bem maior porque eu vou fazer o laço, né? E ele vai ter que entrar um pouco aqui. Então, normalmente eu uso 20 centímetros, que é suficiente para ele entrar um pouco e ainda dá para fazer um laço bonito. O acabamento da fita que eu falei. Eu vou cortar e passar no fogo para ela não ficar desfiando. Agora a gente vai colar aqui na capa. A gente vai usar o mesmo princípio da outra fita aqui, mas aqui a gente vai ter que separar o meio, né, dessa capa aqui, dá 4,75 de cada lado, para a fita ficar bem centralizada. Marquei meu meio, coloco a cola e vou colocar a fita. Prontinho, agora a gente vai descolar e colocar a guarda. Para colocar a guarda, muito simples, você tira o cantinho, só uma pontinha, você vai centralizar aqui na tua capa. Quando você vê que tá suficiente, você prende essa parte aqui que tá sem a cola. Depois é só puxar e passar a espátula, que ele vai ficar certinho. E tá prontinho o nosso calendário. Agora é só colar o bloquinho aqui dentro e finalizar com o lacinho. E tá prontinho o nosso projeto de hoje, muito fácil de fazer e muito rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu quero muito que vocês façam esse calendário. Acrescento 24 e 25, caso vocês queiram oferecer um produto muito mais durável para os seus clientes. Faz um kit com um bloquinho também que vai ficar lindo. E se vocês não forem vender, façam também para colocar na sua mesa, porque vai ficar lindo demais. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!